Vamos conversar sobre a responsabilidade do Estado, um dos temas mais importantes do direito administrativo? Então assiste essa videoaula até o final. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E se você gosta dos meus conteúdos, se o que eu posto aqui é útil para você, já deixa um like aqui embaixo, faça sua inscrição e não esqueça de deixar um comentário aqui para mim, né, se você é meu aluno ou minha aluna, ou se você chegou até aqui buscando por este tema nos vídeos. Gente, aula sobre responsabilidade do Estado, mais uma vez com foco de revisão, trazendo, aqueles tópicos que são mais importantes para o entendimento deste conteúdo. Então não é o nosso objetivo aqui esgotar o tema, mas sim trazer o que há de principal. E o nosso autor de referência, o professor Alexandre Maza, em seu Manual de Direito Administrativo, vou colocar o link aqui embaixo, para caso você queira conhecer a obra que eu utilizei para preparar essa aula, é só clicar aqui embaixo. Primeiro, eu acho importante a gente ver, acho importante nós conceituarmos o que é essa tão falada responsabilidade do Estado. O termo responsabilidade do Estado nos remete à ideia de que o Estado ele tem que indenizar o particular pelo prejuízo que for causado pelos seus agentes públicos no exercício de suas funções. Então, os agentes públicos, quando eles estão desempenhando as suas atribuições, eles representam quem? Eles representam o Estado, eles representam o poder público. Então, se eles geram danos ao particular, o Estado, naturalmente, vai ter a obrigação de indenizar. Então, a responsabilidade do Estado é isso. A obrigação do Estado de indenizar quando seus agentes públicos geram danos. Nós temos, basicamente, um único artigo da Constituição que é a nossa grande referência para este tema, que é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República. Então, digamos assim, o principal dispositivo que nós estudamos para compreender essa responsabilidade do Estado é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Claro que existe muita jurisprudência a respeito, e o professor Alexandre Maza, ele ainda sugere, ver de forma complementar os artigos 43, 186 e 927, parágrafo único do Código Civil. Então, o Código Civil, no artigo 43, o 186, que fala sobre o dano, o 927, parágrafo único, traz aí um pouco também, de forma complementar, essa ideia da indenização, que aqui no nosso estudo vai ser devida pelo Estado, a ocorrência de dano, dentre outros tópicos. Fazendo uma breve leitura com vocês, do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, ele diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, elas responderão pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, o que o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição está dizendo aqui? Que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, desde que as de direito privado prestem serviços públicos, respondem pelos danos que os seus agentes causarem a terceiros. E aí o Estado, nos casos de dolo ou culpa, tem o chamado direito de regresso, tem o direito de cobrar, digamos assim, essa indenização que ele pagou do responsável, mas só nos casos de dolo ou culpa. Vamos analisar isso? Vamos entender como é que esse tema funciona? Olha só. O professor Alexandre Maza, ele fala aí que nós temos três principais teorias para nós compreendermos a responsabilidade do Estado. Então, até chegar ao estágio atual do que nós entendemos como a teoria da responsabilidade do Estado, nós tivemos aí três diferentes fases. A fase da teoria da irresponsabilidade estatal, a fase da teoria da responsabilidade subjetiva e a fase da teoria da responsabilidade objetiva,
que é a que nós adotamos como regra hoje. Então, olha só, com relação à teoria da irresponsabilidade estatal, né, aquela que vigorou até mais ou menos 1873, o professor Alexandre Maza, ele fala, né, que essa irresponsabilidade estatal, ela tem a ver com a ideia de que o Estado ele nunca precisava indenizar porque o rei nunca erra, né, o governante nunca erra. Então tinha, né, o que o professor Alexandre Maza chama de exacerbação, né, da ideia de soberania, que impedia, né, admitir que os súditos pudessem pleitear indenizações por danos decorrentes da atuação governamental. Então era uma ideia de soberania exacerbada. E aí nada, absolutamente nada que um agente público fizesse, né, poderia gerar o dever de indenizar, porque, como eu falei, o rei nunca erra. Então, até 1873, prevaleceu no Brasil a ideia de irresponsabilidade estatal. Mas, de 1874 até mais ou menos 1946, o professor Alexandre Maza, ele nos mostra, né, que prevaleceu a teoria da responsabilidade subjetiva, que foi, segundo o Maza, a primeira tentativa de explicação a respeito do dever estatal de indenizar particulares por prejuízos decorrentes da prestação de serviços públicos. Então, a teoria da responsabilidade subjetiva, né, ela exigia que para a vítima de algum dano causado por agente público ser indenizado, eram necessários 4 requisitos: comprovação do ato, comprovação do dano, né, o nexo entre o ato e o dano e a comprovação de culpa ou dolo por parte, né, do agente causador do dano. Então, a ideia, né, para a teoria subjetiva é sempre necessário demonstrar que o agente público ele atuou com a intenção de lesar, né? Ele atuou com dolo, ou pelo menos ele atuou com culpa, ou seja, ele errou, né? Ele falhou, houve atraso, negligência, imprudência ou imperícia. Então, era necessário provar que, de alguma forma, o agente público, pela teoria da responsabilidade subjetiva, ele teve a intenção de causar o dano para o particular, ou pelo menos ele agiu de forma desleixada, permitindo que este dano ocorresse. E aí, qual que era o problema dessa teoria da responsabilidade subjetiva, né? Que foi a regra aí até 1946. De 1874 até 1946. O problema consistia na dificuldade da vítima de comprovar judicialmente, né, a ocorrência de culpa ou dolo do agente público, porque isso prejudicava a aplicabilidade e o funcionamento prático dessa teoria. Né? A vítima ficava numa situação muito difícil, aí, se ela não conseguisse provar que houve esse comportamento por parte do agente público, ela não era indenizada. Aí surge, né, a teoria que até hoje é a regra no Brasil, que é a teoria da responsabilidade objetiva por parte do Estado. Né? Ela surgiu em 1947 e até hoje é adotada no Brasil. Então, para o professor Alexandre Maza, essa teoria ela afasta a necessidade de comprovação de culpa ou dolo do agente público, e ela fundamenta o dever de indenizar naquela chamada noção de risco administrativo. Né? Então, a prestação dos serviços públicos seria um serviço de risco, em que existe esse risco administrativo. Artigo 927, parágrafo único do Código Civil. E aí o professor Alexandre Maza, ele completa para nós que na teoria objetiva não importa a ocorrência de culpa ou dolo, porque quem realiza a prestação, né, do serviço público assume o risco do prejuízo causal. O que se exige, né, pela teoria da responsabilidade objetiva são só 3 requisitos. O ato, né, o ato causador do dano por parte do agente público, o dano, né, causado e o nexo causal, ou seja, esse dano tem que ter sido causado, né, tem que ter uma ligação entre o ato do agente público e o dano que foi causado ao particular. Dentro dessa teoria da responsabilidade objetiva, né, que prevalece a partir de 1947 no Brasil até os dias de hoje,
O professor Alexandre Maza, ele pondera para nós que nós temos duas correntes internas que disputam aí a primazia quanto ao modo de compreensão da responsabilidade objetiva. Duas formas de compreender como que se dá na prática essa responsabilidade objetiva. A teoria do risco integral e a teoria do risco administrativo, ok? Sendo que a teoria do risco administrativo ela é mais usada. Por quê? Dentro da teoria da responsabilidade objetiva, a teoria do risco integral ela seria uma variante mais radical da responsabilidade objetiva do professor Alexandre Maza. Então, ele fala que a teoria do risco integral sustenta, que a comprovação de ato, dano e nexo é suficiente para determinar a condenação estatal em qualquer circunstância. Então, a teoria do risco integral basicamente significa dizer que em qualquer circunstância, independente de qualquer outra variável, o Estado ele vai ter este dever de indenizar. Na verdade, essa teoria do risco integral, ela vale em alguns poucos casos no Brasil. Por exemplo, danos ambientais, danos nucleares, temos alguns outros casos que, independente de qualquer outra circunstância, cabe ao Estado indenizar, sem nenhum tipo de ressalva. Teoria do risco integral dentro da teoria da responsabilidade objetiva. Mas, na teoria do risco administrativo, que é a mais amplamente adotada, inclusive é a variante adotada pela Constituição de 88, via de regra, o Estado, pela teoria da responsabilidade objetiva, ele tem sim, o dever de indenizar, só que a teoria do risco administrativo, ela admite a existência de excludentes, de situações aí que vão permitir que o Estado não indenize, excludentes ao dever de indenizar. Então, se ocorrerem, pela teoria do risco administrativo, dentro da teoria da responsabilidade administrativa, essa responsabilidade do Estado é afastada. Então, por exemplo, situações de força maior, de ato de terceiro, de caso fortuito, elas vão eliminar o vínculo entre o ato do Estado, o ato do agente público e o prejuízo. Então, por exemplo, pela teoria do risco administrativo, a culpa exclusiva da vítima deve ser considerada. Então, se uma pessoa ela dá causa a uma situação de dano, essa pessoa, a vítima, deu causa a uma situação de dano provocada por agente público, mas foi culpa exclusiva da vítima, neste caso é possível que o Estado seja excluído do seu dever de indenizar. Então, na teoria do risco integral, o Estado sempre indeniza independente de quaisquer circunstâncias. Na teoria do risco administrativo, o Estado ele indeniza, mas são admitidas na prática algumas excludentes a este dever de indenizar. E aí, para o professor Alexandre Maza, a Constituição Federal de 88, ela adotou como regra a teoria objetiva na modalidade do risco administrativo. E aí a gente tem algumas considerações aí. Por exemplo, pessoas jurídicas, responderão pelos danos que os seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Então, se o dano for causado pelo agente público fora do exercício da função, o Estado não responde. Então, por exemplo, o motorista da prefeitura está trabalhando pela prefeitura, dirigindo o carro do município e ele atropela alguém, trabalhando pela prefeitura no horário de expediente, ali na condição de agente público do município. O Estado tem o dever de indenizar. Se o motorista da prefeitura está dirigindo o carro dele privado, está passeando, levando a família dele para tomar um sorvete no fim de semana e atropela alguém, o Estado não tem o dever de indenizar, mesmo ele sendo motorista da prefeitura. Por quê? O dano, para o Estado ter o dever de indenizar, ele tem que ter sido causado pelo agente público no exercício da função. Se for fora do exercício da função, o Estado não responde. Uma outra consideração, as pessoas jurídicas de direito público, elas responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, ok? Então, a União, os estados, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias, fundações públicas, associações públicas, são todas pessoas jurídicas de direito público e, consequentemente, elas respondem objetivamente, pelos danos que os seus agentes causarem a terceiros.
Com relação às pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, no caso das empresas públicas, sociedades de economia mista, concessionários e permissionários, que são pessoas jurídicas de direito privado. Nesse caso, né, elas inicialmente elas não estão inerentemente vinculadas à responsabilidade objetiva. Né? Inicialmente, a responsabilidade objetiva é para as pessoas jurídicas de direito público. Porém, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, elas vão sim responder objetivamente, né, objetivamente pelo dano causado a terceiros quando elas estiverem prestando serviço público. Então, olha só, as pessoas jurídicas de direito privado, elas respondem sim objetivamente enquanto prestam serviço público, né, como uma decorrência do regime jurídico próprio do serviço público que elas estão prestando. Então, eu sempre dou como exemplo os Correios, né? Correios é uma empresa pública, né? Empresa de Correios e Telégrafos, mas ela presta um serviço público, né? Por isso ela responde. Se as empresas públicas e sociedades de economia mista não estiverem prestando um serviço público, se elas estiverem, por exemplo, exercendo atividade econômica, né, como é o caso dos bancos, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, respectivamente empresa pública e sociedade de economia mista. Se elas não estiverem prestando um serviço público e sim estiverem exercendo atividade econômica, aí a responsabilidade delas não é objetiva, é responsabilidade subjetiva, porque as pessoas jurídicas de direito privado, né, no caso empresa pública e sociedade de economia mista, elas só respondem de forma objetiva, a responsabilidade objetiva, né, teoria da modalidade do risco administrativo, se elas estiverem prestando serviço público. Se estiverem exercendo atividade econômica, a responsabilidade subjetiva, ok? E aí, a última coisa que você tem que saber sobre este tema, né, para o professor Alexandre Maza, que é importante, que é assegurado o direito de regresso contra o responsável, né, contra o agente público, causador do dano, nos casos de dolo ou culpa, ok? Então, a Constituição prevê a possibilidade do Estado, a gente vai falar sobre isso mais adiante, utilizar a ação regressiva contra o agente público, mas somente nos casos de culpa ou dolo, ok? Então, a responsabilidade do agente público em relação ao Estado, não em relação ao particular, em relação ao Estado é subjetiva, porque pressupõe, né, a existência de culpa ou dolo, ok? Aí nós temos algumas perguntas, algumas questões que são importantes e que surgem aí, né, em provas de concursos da OAB, dentro desse tema da responsabilidade do Estado. Primeira pergunta, a responsabilidade por atos lícitos praticados pelo Estado? Se o Estado causar dano para o particular, praticando um ato lícito, um ato permitido pela lei, há responsabilidade? Sim, há. Né? O professor Alexandre Maza, ele nos explica que para a configuração da responsabilidade estatal é irrelevante a licitude ou a ilicitude do ato lesivo, ok? Bastando que haja um prejuízo, né, anormal e específico decorrente da ação ou omissão do agente público para que surja o dever de indenizar. Então, mesmo no caso dos atos lícitos praticados pelo Estado, atos permitidos pela lei, se causa prejuízo para o particular, o Estado tem que indenizar. Outra pergunta, em caso do dano causado por omissão, e se o Estado, na pessoa do seu agente público, causa um dano ao particular por omissão? Né? São aquelas situações em que o Estado deixa de agir e, devido à sua inércia, ele não consegue impedir um resultado lesivo. Nessa hipótese, né, fala-se em dano por omissão. E aí o professor Alexandre Maza, ele dá alguns exemplos do Estado causando dano por omissão, né, por inércia. Por exemplo, prejuízo decorrente de assalto, enchente, bala perdida, queda de árvore, buraco na via pública, né, bueiro sem sinalização e tudo. Os danos por omissão, aí a gente tem várias correntes, né? Mas o professor Alexandre Maza, ele cita aí a corrente que hoje é adotada pelo Celso Antônio Bandeira de Mello e até pelo STF. Eles entendem que o dano por omissão, ele é indenizável sim,
mas somente quando ficar configurada, né, que houve uma omissão dolosa ou uma omissão culposa. Aí, no caso dos danos praticados por omissão, seria adotada aí, né, a teoria subjetiva e não a teoria objetiva, que é a regra, ok? Então, na omissão dolosa, né, o agente público, ele encarregado de praticar a conduta, ele se omite e não evita o prejuízo. Na omissão culposa, né, a falta de ação do agente público não foi intencional, não decorre de sua intenção deliberada em omitir, mas ele foi negligente. Aí até o professor Alexandre Maza dá como exemplo, né, o policial militar que adormece em serviço e não consegue evitar furto a banco. Nesse caso, os danos por omissão, né, a corrente aí majoritária adota a teoria subjetiva, né, tem que provar que a omissão foi dolosa ou culposa para que o Estado ele tenha o dever de indenizar, ok? Aí, aplicando-se a teoria subjetiva, né, a vítima tem o ônus, né, de provar que houve a ocorrência da culpa e dolo, além dos demais requisitos, omissão, dano e nexo causal. Então, para o Estado ele ter o dever de indenizar, né, no caso dos atos praticados por omissão, precisa da vítima aí provar que houve culpa ou dolo, né, para o Estado ter de fato esse dever de indenizar. Aí já é a teoria subjetiva no entendimento do Celso Antônio Mandeira de Mello e do STF. Como é que fica o dever do Estado de indenizar no caso das relações de custódia, né? Então o professor Alexandre Maza ele nos explica que em casos de indivíduos que estão sob a custódia de um Estado, por exemplo, o preso, as crianças em escolas públicas, né, um adolescente em um centro socioeducativo, a responsabilidade do Estado vai ser sempre objetiva, a regra geral. Não precisa de comprovar culpa ou dolo, ok? Nessas hipóteses, o Estado sempre vai ter o dever de indenizar a vítima pelo dano causado, mesmo que a conduta lesiva não seja causada por um agente público. Então, por exemplo, um preso, ele morre, né, cumprindo pena, a morte é essa causada por outro preso. O Estado tem o dever de indenizar a família. Então, mesmo que essa morte não tenha sido causada por um agente público, né, existe uma relação de custódia aí entre esses indivíduos e o Estado. Da mesma forma, uma criança, né, que se acidenta em uma escola pública, acidente esse causado por outra criança. Nessas hipóteses, o Estado sempre vai ter o dever de indenizar a vítima do dano, mesmo que a conduta tenha sido praticada por outro particular, porque essas pessoas estão sob a custódia do Estado, ok? Outra informação importante aí, né, teoria objetiva novamente. E aí, gente, nós temos duas ações judiciais que são decorrentes da responsabilidade do Estado. Memorizem aí, a ação de indenização, que é aquela que a vítima move contra o Estado, né, pelo dano praticado pelo agente público, e a ação regressiva, que é aquela que o Estado move contra o agente público, né, para reaver o prejuízo causado pelo dano ao particular. Dano esse que o Estado, em um primeiro momento, indeniza o particular, mas aí ele tem o direito de ação regressiva contra o agente público causador do dano. E aí o Alexandre Maza, ele nos explica, né, para a gente poder finalizar aí alguns pontos importantes sobre a ação regressiva. Se foi útil até aqui, pessoal, se você está fazendo a revisão da sua prova me assistindo, deixa um like aqui embaixo, faça sua inscrição, deixa um comentário aqui para eu saber se você chegou até aqui. Então, a ação regressiva, para o Alexandre Maza, ele explica, né, que é aquela proposta pelo Estado contra o agente público causador do dano nos casos de culpa ou dolo. Né? A finalidade é apurar se houve mesmo, né, a responsabilidade pessoal do agente público. E um dos pressupostos, olha só que interessante, para o Estado propor a ação regressiva contra o seu agente público é o Estado já ter sido condenado na ação indenizatória proposta pela vítima, porque senão não faz sentido nenhum. E ela é baseada, como eu já falei aqui, na teoria subjetiva, ok? E a gente tem alguns pressupostos, então, para a propositura da ação regressiva pelo Estado. Primeiro, ele tem que ter sido condenado na ação indenizatória. Segundo, tem que ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória, mas não precisa aguardar o levantamento do precatório, ok? Para precatório, você vê o artigo 100 da Constituição depois.
Terceiro, tem que ter havido culpa ou dolo por parte do agente público. E quarto, requisito para propor ação regressiva, tem que ter ausência, né, de denunciação da lide na ação indenizatória. Então, 4 pressupostos. Primeiro, condenação do Estado na ação indenizatória. Segundo, trânsito em julgado dessa decisão condenatória. Terceiro, existência de culpa ou dolo por parte do agente. E 4, né, ausência de denunciação na lide na ação indenizatória, porque aí neste caso, né, o agente público ele já vai ter figurado, né, no polo passivo, então tem que ter essa ausência de denunciação da lide. E aí, sobre o prazo para propor ação regressiva, né, para provas e concurso, o professor Alexandre Maza, baseado no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, ele entende que o prazo para o Estado propor ação regressiva, via de regra, é imprescritível, ok? Mas, se quem estiver propondo essa ação, né, for uma pessoa jurídica de direito privado, o prazo seria de 3 anos, né, para pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, lembram? O prazo seria de 3 anos para o professor Alexandre Maza, conforme o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil, contados, né, a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória. Espero que vocês tenham entendido. Autor de referência da aula, o link está aqui embaixo. Um grande abraço e até mais.